aqui e ali temos que afinar umas coisas, mas, na verdade, o Espírito Santo nos ensina. Se nós conhecemos a palavra, o Espírito Santo nos ensina. Um dos muitos homens da Bíblia, que ele reconhecia e sabia como ser guiado por Deus, e às vezes até, uma única vez, ele revoltou-se um pouco contra isso, foi o profeta Elias. Veja só o que o profeta Elias fez em 1 de Reis 18, versículos 41 a 45. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por entendimento espiritual em nossos corações da Tua palavra, o Teu querer, Senhor. Sabendo que a Tua vontade é que nos vá bem em todas as coisas. Queremos ser guiados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra em 1 de Reis 18, 41 até o 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Que posição de oração é essa? Sentou-se, meteu o seu rosto entre os joelhos. E só a sua atenção, nada mais o distraía, a sua atenção estava totalmente em Deus. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe, o rei Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Ou seja, vem aí um monte de chuva, sai daqui, vai haver inundação, não é? E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, mesmo tempo. Então, glória a Deus. Ou seja, eu vejo aqui, o sinal de Deus foi uma coisa pequena, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Céu azul, sol a brilhar. Mas o profeta discerniu e pôs-se a orar: sim, Deus, eu concordo contigo, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus, lá no teu coração. Sim, Deus. E mandou o seu moço subir 7 vezes, ou, aliás, 8 vezes. E a última vez ele viu uma nuvenzinha e foi dizer ao profeta. Para ele, para o jovem, com certeza que não significava nada. Mas mesmo, eu vou dizer a mesma a Elias. E disse, contou a Elias. Elias, olha, vai avisar o rei que vem aí grande chuva. E veio uma grande chuvada. Sinal pequeno para coisas tremendas. Amém? E assim faz Deus na sua vida e na minha vida. Por vezes são sinais pequenininhos, que Ele faz coisas pequenas, mas é um sinalzinho, porque os seus propósitos podem ser grandes em nossas vidas, podem ser enormes em nossas vidas. Amém? Mas para isso temos que ser suficientemente espirituais para, na verdade, olharmos para o sinal e reconhecermos o sinal, não é? Porque há sinais que muitas vezes, se calhar, pessoas olham para isso nem ligam. Aquilo não significa nada para eles, não lhes diz nada, e desprezam. Quando é Deus quer mostrar algo que está para acontecer em nossas vidas, e depois aquilo passa, não é? Então, essa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, lá no céu imenso, todo azul, sem nuvem nenhuma, só aquela nuvenzinha, significava algo tremendo. E a Bíblia diz, em Zacarias 4:10, acho que não, mesmo no final desse versículo, Zacarias 4:10, diz que, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, é tão insignificante, eu nem vou dar importância a isso, é melhor que você dê.
porque Deus está a querer falar. Mas há pessoas, Deus dá sinais, Deus fala, Deus faz. As pessoas não, e ficam na deles, e ficam na deles, e ficam na deles. Eles é que sabem. Melhor que Deus, eles é que sabem. Eu acho, eu acredito, eu estou certo. Tudo o resto está errado. E Deus está a mostrar sinais. Deus está a querer mostrar coisas para as coisas mudar, mas as pessoas ficam... é assim é que é. E depois perdem bênçãos em suas vidas. Isso mostra-me, indica-me a mim, essa mãozinha, essa nuvem pequena, que Deus inicia muitas vezes grandes feitos por sinais pequenos. Amém? Então, esteja atento para esses sinais, por mais insignificantes que sejam. Dê importância, busca a Deus. Senhor, o que é que isso significa? Pai, o que é que isso quer dizer? Amém? Porque nós podemos tomar decisões acertadas em nossas vidas e quando tomamos as coisas de Deus, as nossas decisões em Deus são acertadas ou não? Quando assumimos, aceitamos o conselho de Deus. Mas também podemos tomar decisões erradas. Podemos achar que estamos certos, e eu vou fazer isso, é assim mesmo, mas a decisão é errada. E nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque hoje Ele tem uma coisa e nós habituamos a ser guiados de uma forma, mas de repente Deus quer mudar um pouco a situação, mostra de outra maneira e nós insistimos que não é por aí. Quando Deus temos que estar atentos, porque não podemos estar distraídos, não podemos nos guiar a nós próprios, com as nossas ideias, nosso intelectual. Graças a Deus, porque é o Senhor quem nos guia. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Então, Deus sabia. E Elias, acreditamos, vai ser um dos testemunhos do Apocalipse, das duas testemunhas. Ali já ele deu um sinal que Jesus disse que as duas testemunhas fariam quando voltassem para a terra. E esse sinal é o seguinte, vamos ler aqui. 1 Reis 17, versículo 1. 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel, o rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E assim foi. E durante 3 anos e meio não choveu, nem houve orvalho. E depois Elias orou e voltou então essa tal chuva, da mãozinha pequena, do tamanho da nuvem, do tamanho da mão. E amados, é a forma como Deus se move nas nossas reuniões, nos nossos cultos, em nossas vidas, amém? Não é a única forma dele se mover. Ele tem muitas outras formas e nós temos de estar atentos, porque senão ele vai fazer uma coisa um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a ele fazer e nós não vamos entender. E vamos perder uma grande oportunidade em nossas vidas. E isso não pode acontecer. Deus tem muito, muito mais. Também não vamos apegar-nos apenas à experiência de ontem, às coisas de ontem, porque as coisas de Deus são novas a cada manhã. Temos que avançar com o Senhor, não é? É um pouco aquilo que aconteceu com Moisés, com o maná, com o pão do céu lá no deserto, em Êxodo 16. Êxodo 16, versículos 19 a 20. Que a Bíblia diz assim: e então disse Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte, porque amanhã vai haver coisa fresca. Não guarde nada para amanhã, não é? Mas eles, versículo 20, não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento que eles guardaram para o dia seguinte criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Às vezes nós achamos que conhecemos Deus e sempre fazemos a nossa própria maneira de agir com Deus, e isso às vezes
as narinas de Deus cheiram mal. Quer que a gente flua nas coisas novas que o Senhor tem em nossas vidas. Isso significa que nós temos que crescer, amém? Amadurecer no Senhor. Porque grande é a fidelidade do Senhor e as suas misericórdias não têm fim e são novas a cada manhã. Então vamos aprender a discernir esses sinais, por mais pequenos e insignificantes que sejam. A história nos mostra que as pessoas que não crescem, que aceitam o Senhor, acreditam no Senhor, mas não crescem, não amadurecem, não fazem para crescer, não fazem para amadurecer, não cooperam com o Espírito Santo para serem transformados cada vez mais e mais à imagem de Jesus, etc. Eles não se desenvolvem nas coisas do Senhor, eles ficam como que estagnados, parados ali. Pronto, já sei tudo, não preciso saber mais nada. Eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. É assim que eu vou fazer o resto da minha vida. Sabe, essas pessoas ficam estagnadas, não crescem a imagem de Deus e as tantas começam até a retroceder das coisas de Deus. Porque não reconhecem a coisa. E quando Deus faz algo no novo, adivinha quem são os primeiros a criticar? Porque não é assim. Porque não... Irmão, nós temos de estar sempre a crescer. Deixar o Espírito Santo operar em nós, mostrar-nos coisas novas. Ele tem coisas novas, tremendas para nós. Amém? A cada dia. E Ele quer nos mostrar. E eu oro, Senhor, porque sinais para coisas, por mais insignificantes que sejam, que acontecem em nossas vidas da Tua parte, que nós possamos reconhecer isso, Deus, e fluir com isso, em nome de Jesus. Aleluia. Então, temos que aprender a colocar a palavra de Deus, a revelação de Deus em nossos corações. Deixa-me dar aqui um exemplo. Temos que estar atentos. Aqui um exemplo de Samuel, do pequeno Samuel. Em 1 Samuel 3, versículo 1. Samuel nasceu numa época terrível quanto à fé, quanto caminhar com Deus, quanto ouvir Deus, quanto entender, discernir as coisas de Deus. Um momento que aquilo estava lá embaixo. Todos estavam na religião. Nada estava com a vida de Deus, não é? Em 1 Samuel 3, versículo 1, diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor. Sua mãe, Ana, pediu um filho, né, que era estéril. Quando Deus lhe deu Samuel, ela foi e entregou ao sacerdote Eli, para que o seu filho pudesse crescer nas coisas do Senhor. Amém? Estava com Eli. Então, ele continuava, aqui diz a Bíblia que Samuel ainda menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli, o sacerdote. Naquela época, olha aí, note bem, naquela época, raramente, Yahweh falava aos seus servos. Parece que é como hoje, não é? Quase. Naquela época, raramente Yahweh falava aos seus servos. E as visões haviam se escasseado muito. Essa coisa de visão de Deus, isso é tudo uma história. A visão tinha se escasseado, é tudo pelo intelecto, é tudo pelo raciocínio, pela razão. Nada que fosse da razão, fosse uma coisa espiritual, já é loucura. Como diz o apóstolo Paulo, né? Nas suas cartas. Mas eram tempos que o nível da revelação das coisas de Deus era baixíssimo, muito baixo mesmo. E para se iniciar algo de Deus, é necessário que primeiro nós tenhamos revelação. Se Deus, a grande comissão, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, sabemos isso. Então nós sabemos que nós temos que ir ou não. É Ele que nos dá a direção, é um sinal, é uma instrução e nós seguimos. Mas muitas vezes Deus põe sinais em nossas vidas e nós não discernimos e ficamos aí parados. Igual a ontem, igual ao ano passado, igual a 2 anos atrás. Não há transformação, não há mudança, não há revelação e revelação das coisas do Senhor. Por isso, naqueles dias, o jovem Samuel, irmãos, a palavra do Senhor era muito rara, muito rara. Veja só a situação. E o pequeno estava lá com o velho Eli, sacerdote.
Ou seja, quando o nível espiritual é baixo, os homens têm a tendência de começar a operar nas suas próprias atividades, na sua força, na sua doutrina, as tais doutrinas dos homens, a religião. Tendem a começar a fazer essas coisas. É como diz a Bíblia, não sei essa tradução ali, mas vamos ver. 1 Samuel 3, versículo 3, diz assim, há lá as páginas tantas, nesse versículo diz o seguinte: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, ele deitava-se no templo, ele dormia no templo, na tenda onde estava a arca da aliança, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Outra tradução diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Essa também diz, bem, ok, vou mudar esta tradução, muda a boca. Irmãos, às vezes parece que as coisas de Deus estão quase a se apagar. Estão quase a se apagar, mas nós mesmo assim temos de estar atentos ao Senhor nosso Deus. Porque a revelação está-se a apagar, a palavra de Deus, a fome pela palavra, etc., o interesse pela palavra, o interesse em crescer para Deus, na imagem de Jesus, está quase a apagar. As pessoas estão a desistir, não é? O nível de liderança espiritual para o povo de Deus é baixíssimo. Não havia novidades, tudo era velho. Guardaram as coisas do passado, de ontem, para hoje, para usarem hoje. As narinas de Deus, aquilo cheira mal. Eles precisam crescer, avançar com Deus. E assim, nesse baixo nível de espiritualidade, e apesar de toda aquela movimentação, aquele aumento de religião dos homens, enfim, buscar esses deuses falsos e essas coisas todas por parte dos homens, não é? Deus mesmo assim estava a fazer algo de novo. Ninguém talvez notou. Deus estava a fazer algo no pequeno Samuel. E se calhar ninguém estava a notar. Não é em mim, se não faz em mim, não é mais ninguém. Não, Deus estava a fazer algo no pequeno Samuel. Não é? Deus estava a fazer algo. E Deus estava a preparar Samuel para ser o grande profeta que Samuel foi, temente ao Senhor, obediente a Deus, porque Deus tinha grandes planos e propósitos para ele, não é? E Samuel em hebraico é Shemuel, que significa pedido a Deus. Ana, mãe de Samuel, ela era estéril, não podia ter filhos, ela pediu a Deus, não é? Então ela chamou-lhe Shemuel, pedido a Deus, não é? Ou então, outra tradução é ouvido por Deus. Ela ouviu, Deus ouviu a oração de Ana e deu-lhe o pequeno. 1 Samuel 1, versículo 20, diz assim: depois de Ana pedir Samuel a Deus, ela concebeu, aleluia, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Era Samuel. E a primeira coisa que nós notamos na vida desse pequeno Samuel era a sua disponibilidade para Deus. Desde pequenino, a sua mãe o ensinou nos caminhos de Deus, entregou logo, depois de os desmamentar, entregou logo ao ao sacerdote Eli, para que aprendesse a andar nos caminhos do Senhor. Então, ele pequeno foi, desde pequenino, desde tenra idade, foi instruído a estar disponível para Deus, para servir Deus. Hoje em dia nós vemos que os jovens, as crianças hoje estão mais disponíveis para outras coisas do que para o Senhor, não é? E Samuel não, Samuel, ele começou desde pequenino a caminhar, a ouvir de Eli, a ouvir como Eli orava, a aprender todas aquelas coisas, as coisas de Deus. Ele estava disponível para Deus. Então, isso não tem nada a ver com religião, a religião dos homens. Aquela escritura do apóstolo Paulo chorou muito pelos seus compatriotas israelitas, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Ele orava para que eles fossem salvos, porque ele reconhecia que
que eles eram religiosos, mas que a religião só não bastasse. Não bastava, eles tinham que ser salvos, tinham que aceitar o Messias, não é? E o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 10, 1-4, o apóstolo escreve assim para a igreja que estava em Roma, a igreja de Jesus em Roma. Ele diz assim: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Eu próprio, diz Paulo, eu sou israelita e eu fui fariseu dos fariseus. Eu sabia que não era salvo, mesmo sendo fariseu dos fariseus, não é? Então, essa é a minha oração, que eles sejam salvos. Porquanto, versículo 2, sou testemunha, eu sei, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Eles têm zelo de Deus, é o Adonai, é o El Shaddai, é tudo. Eles têm esse zelo, mas não com conhecimento, não é? Contudo, o seu zelo não tem como base o real, o verdadeiro conhecimento das coisas de Deus. E, pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Então, nós fomos feitos de justiça de Deus em Jesus, ou não? Agora temos que viver na justiça de Deus. Então, por que nós fomos feitos de justiça de Deus? Não é? Porque o fim da lei é Cristo, versículo 4, para a justificação de todo o que crê. Eu quero estar disponível para Deus. Eu quero obedecê-lo. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça e não aquilo que as pessoas acham que eu devo fazer. Eu sempre fui assim. Eu quero fazer aquilo que Deus põe no meu coração fazer. E não queiram, por favor, também ser uma igreja de crentes profissionais, domingueiros, não é? Que só no domingo é que se lembram de Deus, o resto dos dias da semana esquecem-se. É todos os dias temos de lembrar de Deus, amém? Em nossas casas, no nosso trabalho, o que é que a gente esteja, nós estamos a caminhar com Ele, Ele está em nós. Não vamos mais operar segundo as nossas experiências do passado, não vamos guardar coisas do passado, nós somos novas criaturas, tudo se fez novo, vamos caminhar com as novidades do Senhor Jesus a cada dia que Ele tem para nós, amém? Vamos buscar coisas frescas do Senhor. Aleluia. Então, o que é que qualifica um crente ser maduro em Cristo, maduro na palavra? Certamente, o tempo de crente também ajuda, mas esta não é a principal razão que qualifica uma pessoa a ser madura. O que qualifica uma pessoa a ser madura no Senhor, amém? É o nível de revelação que essa pessoa tem das coisas de Deus. Um crente pode andar com, desculpa lá o aumento, mas um crente pode estar 180 anos, pode ter 180 anos de crente e não ter revelação da palavra. Ele não passa de um dinossauro, um crente dinossauro, não é? Mas nada. Nós precisamos ter revelação da palavra em nossas vidas. E Samuel aprendeu isso. Olha aí. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Sabe ele estava deitado e Deus chamava, não é? Olha só Deus a treinar Samuel a ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel. E o pequeno Samuel acordou. Diz, Eli, estou aqui, Eli. Não te chamei, mas vá, dorme, não te chamei. Outra noite. Samuel, Samuel. Eli, estás-me a chamar? Eu não te chamei nada, dorme, cala-te. Dorme para aí. A terceira vez, mesma coisa. E ele diz, olha, a próxima vez que ouvires essa voz chamar por ti, tu tens que responder de uma certa forma. Amém? É assim, vamos ler. 1 Samuel 3, versículo 10. 1 Samuel, versículo 3, 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Estava como Deus estava a treiná-lo a entender a voz dele, a reconhecer a voz de Deus. Deus estava a fazer coisas pequenas,
na vida de Samuel para que amanhã os propósitos, os grandes propósitos pudessem acontecer na vida de Samuel. Ele estava a treiná-lo. Então, a religião, a tradição, essas coisas só vão anular aquilo que Deus tem para nós, para nossas vidas, não é? Não vamos por aí. E Deus, sinceramente, eu acredito que Deus interessa-se. Ele ama todos os seus filhos da fé, etc, etc. Mas Deus certamente dá um interesse especial àqueles que têm a atitude de Samuel, de querer aprender mais de Deus. Reconhecem que eles precisam de Deus, reconhecem que eles precisam emendar tudo aquilo que é deles. Não dá, precisam de saber de Deus e fluir com as coisas de Deus. Não é? Samuel, ouvido por Deus. Ana orou e Deus ouviu. É assim. E o Espírito Santo, ele está-nos a ensinar, está-nos a praticar, está-nos a ensinar, a treinar, para nós praticarmos aquilo que Deus tem, para nós podermos fluir com Ele, para cumprirmos com os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Ele está a fazer isso. Olha a outra passagem interessante, em João 4, versículo, quando Jesus falou com a mulher samaritana, não é? Começa assim o capítulo, João 4, versículos 1 a 4. São pontos bíblicos importantes para o nosso crescimento, para nós aprendermos a ser guiados por Deus. João 4, versículos 1 a 4 diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, entre aspas, se bem que Jesus, no versículo 2, mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, Jesus deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Na Bíblia daqueles tempos, biblicamente falando, Samaria era simbólico de religião. Tinha o seu monte onde eles adoravam a Deus, tinha não sei o que eles adoravam a Deus. Pronto. Samaria era assim, era típico, era religião. Então Jesus passou para aquela região da religiosidade para ensinar o Messias, o verdadeiro Messias, o amor de Deus, para lhes falar, deixa essa religião, ouça aquilo que eu tenho para vos dar, eu tenho águas vivas para vos dar, não é? E então, a fim de que eles pudessem ser guiados, entender, conhecer um pouco melhor esse Deus e crescer cada vez mais nele. Em contrapartida também, na Bíblia daqueles dias, biblicamente, Jerusalém é simbólico de vida com Deus. Samaria, simbólico de religião. Jerusalém, vida com Deus. É lá que estava o templo de Salomão, etc, etc. É lá que subiam uma vez por ano, pelo menos, para Jerusalém, para ali sacrificar para Deus, para entregar suas ofertas a Deus, etc, etc. Não é? Era a cidade de Deus aqui na terra. E note uma coisa, a Bíblia diz lá em João 10:10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que as ovelhas tenham religião, e religião em abundância. Tivessem que vida, e vida em abundância. Vida em abundância. O Senhor Jesus não veio para nos dar uma religião, nem nos deu uma religião, não é? Mas sim, deu-nos vida, vida com abundância. A vida do tipo de Deus, do grego a palavra zoe, é vida eterna, amém? Não só vida biológica, natural, mas zoe, vida espiritual, vida eterna. É essa vida que nós temos em Cristo Jesus. Ok, vamos continuar a ler. Então, saltando um pouco, João 4, 9 a 15. Diz assim, João 4, 9 a 15. Então respondeu a mulher da Samaria. Vejam só, Jesus chegou a Samaria e ficou no poço, por volta do meio-dia. Ficou no poço de Jacó e mandou os seus discípulos ir à cidade de Samaria comprar alimentos. E por que Jesus ficou sozinho no poço?
Porque Jesus sabia que havia uma mulher que as outras mulheres falavam mal dela, que não gostavam da sua presença, assim que começavam logo com coisas de forma que ela chorava, ela sentia-se muito triste, não é? Por uma certa situação na sua vida. Eram muito religiosos. Jesus disse que essa mulher teve o quê? 5 maridos, não é? E este agora que tem não era marido, não é? Então, por causa disso, as outras mulheres metiam-se com ela. Então ela resolveu, certamente, eu vou começar a ir buscar água ao poço quando não está lá ninguém. E a melhor hora para ir lá é o meio-dia, não está lá ninguém. Jesus pôs-se ali à espera dela, para ter um lindo diálogo com ela. Jesus esperou por ela. Então, João 4, 9 a 15. Então respondeu a mulher Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Como é que tu, judeu, podes pedir a mim, samaritana, dar-te de beber? Tu confias em mim? Vocês dizem que são melhores que nós? Como é que estás-me a pedir? Jesus respondeu a ela, versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É o que o Senhor estava a fazer lá em Samaria, não é? Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar a água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Tu és maior que Jacó, o patriarca, não é? E Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água do poço de Jacó terá sede outra vez. Ou seja, vai ser religioso, não é? E vai tornar a ter sede. Não vai sentir satisfeito. Aquele, porém, versículo 14, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vai começar a caminhar comigo, vai conhecer a verdade. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Uau! Vida com abundância, amém? A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela não queria tirar água ali. Dá-me dessa água, Senhor. Ela já estava a pensar, ela não sabia bem o que é que estava a dizer. Se me dás água, não vamos ter mais sede, não vou ter mais sede, então não vou precisar vir aqui, eu posso buscar água. Dá-me dessa água, Senhor, depois já evitar essas tagarelas todas. Mas não era isso que Jesus estava a dizer para elas, não é? A nossa experiência com Deus, amado, deve ser uma experiência viva, verdadeira com o Senhor. E Deus está bem presente no nosso interior, aquilo que Deus tem feito por nós, o que está a fazer por nós. Muitas vezes nós não sentimos que Ele esteja a fazer alguma coisa, mas Ele está. Mesmo naqueles dias de pouca revelação, quando não havia palavra, Deus estava a fazer algo tremendo em alguém pequenino que se chamava Samuel. Amém? Deus faz coisas em nós, mesmo parecendo que Ele não está a fazer nada, Ele está a fazer. Nós temos de saber como fluir com Ele. Olha só, a nossa experiência em Deus tem que ser uma experiência viva. Nós temos que estar sempre abertos para Deus, para aprender de Deus, sedentos para receber de Deus em nossas vidas, amém? E não viver o nosso hoje como vivemos ontem, apagados, antes de ontem, mais apagados ainda. Nós temos que caminhar com o Senhor nosso Deus. E disse Jesus lá em João 4, 22. Vós adorais, vocês, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava ali, era a salvação, estava ali em frente a ela, a falar com ela. Então, uma pessoa que adora, que louva a Deus, sem que o seu coração esteja nessa adoração, esteja nesse louvor, esteja nessa entrega com o Senhor, amém? As palavras que essa pessoa diz são palavras vazias, como essa mulher não sabia o que estava a dizer. São palavras vazias, não têm significado, não têm espiritualidade, não é? Podem parecer muito inteligentes, etc., mas não têm espiritualidade. É uma pessoa que
como essa samaritana, e como Jesus disse, estava a adorar algo ou alguém que não conhece. Que não conhece. A mulher disse a Jesus, logo no versículo 25, eu sei que o Messias está para vir. Olha aí. Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. O Messias não estava à frente dela? É que muitas vezes nós achamos que quando Deus age a nosso favor é um tarantantã. Pronto, a gente já vamos ser que é Deus. Às vezes Deus aparece, Jesus na sua simplicidade. Estava à frente da samaritana e a samaritana não reconheceu que ele era Jesus, que ele era o Messias. E assim foi. Esta mulher não estava a conhecer, não estava a reconhecer Jesus, dizia que sei que o Messias vem, mas, não é? Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido revelado em seu coração. Aleluia. Por isso mesmo ela não discerniu. Há uma palavra de Deus, lá em Provérbios, que diz que acontece quando não se tem revelação de Deus, ou quando não se aceita sequer a revelação de Deus, as coisas de Deus. Em Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. Diz assim, não havendo, essa é diferente, eu vou ler da minha. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação, é um povo sem ordem. Faz tudo à maneira deles. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. E agora quero ver isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é ser feliz. Não é? O que obedece à palavra de Deus é feliz. Então, nós temos que ter essa ordem espiritual para sermos felizes com Deus. Termos Deus em nossos corações. Tendo ouvido essas coisas, agora vou pedir, examine o seu coração, olhe para o seu coração. Agora vou fazer umas perguntas e responda no seu coração, se quiser, não é? E perante Deus, primeira pergunta, estou eu a agir segundo a vontade de Deus para a minha vida ou estou a agir segundo as minhas próprias obras, o meu próprio entendimento, que não passam de obras mortas? Estou eu a servir a Deus ou não? João 4,10. Jesus respondeu para a samaritana, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Não é? Número 2. Estarei eu a agir segundo as instruções, a liderança do Espírito Santo na minha vida? Ou estou eu a agir segundo o meu próprio entendimento, segundo as informações, as coisas que vêm do mundo exterior que me rodeiam? João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. O mundo vai ter sede outra vez. E vai buscar e não vai ter paz. E vai buscar, acha que tem paz, mas não tem paz, porque a verdadeira paz quem tem é o príncipe da paz. É Jesus. A água que beber, aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que ele der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aí nós ficamos a olhar para a bendita Jerusalém celestial, estarmos com Deus, com o nosso Paizinho querido, com o Senhor Jesus, com milhões e milhões de anjos, com aqueles que partiram antes de nós. Queremos estar lá na alegria, amém? Com o Senhor nosso Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Porque não foi em vão que Jesus disse. Já agora vamos saltar um pouco. João 14. João 14, versículo 17. E depois saltar para o versículo 23. João 14, 17. Ok? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Para que é que ele está dentro de nós? Para nos guiar.
para nos aconselhar, para nos ajudar a entendermos aquilo que Deus quer para nós, que tem para nós, que nós somos muito amados, que Deus tem coisas tremendas para nós não temermos. Amém? E por aí vai. E depois no versículo 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Você ama Jesus? Temos que obedecer a palavra de Deus, não é? E meu Pai o amará, e nós, Jesus e o Pai, nós viremos até Ele e faremos nele morada, ou nosso lar. Aonde? No interior. Não no exterior, no interior, no Espírito recriado. Amém? É ali que que eles vão estar conosco. É ali que eles vão falar conosco, etc, etc. É ali. Quando nós fechamos, sabe por que nós fechamos os olhos quando oramos? Queremos olhar para dentro de nós. Porque Ele está aqui dentro de nós. Não é? Tentamos ver lá dentro. Terceira pergunta. Estou eu a obedecer a Deus por amor ou pela lei? João 4, 17 e 18. João 4, 17 e 18. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. E certamente que essa mulher foi salva, ou não? E aliás, através da salvação dela, muitas outras pessoas, aquela aldeia toda veio a salvação. Ela foi chamar todos. Venham ver, venham ver. E muita gente foi salva, deixou a religião e começaram a seguir Jesus. E eu acredito que naquele momento Jesus perdoou a vida daquela mulher, perdoou os seus pecados, não é? E como ele disse à outra: vai e não peques mais. Então, religião, amados, a religião não produz vida, a religião produz morte. Jesus produz vida, e vida com abundância. Agora, e Deus quer que nessa vida nós possamos crescer mais e mais em amor, no amor dele, uns para com os outros, e não em religião, porque a religião está sempre a apontar os dedos para as pessoas. Aquele fez mal, aquele fez mal, aquele fez mal, aquele... Se Deus não faz isso, eu é que vou fazer isso. Eu esqueço-me, tenho 3 anos de contar para trás, não é? Não, vamos amar as pessoas, vamos amá-los até eles virem a Jesus. Amém? Até eles se arrependerem dos seus pecados e virem a Jesus. Número 4. Será que eu adoro num certo lugar, como a mulher samaritana dizia: nós adoramos a Deus nesse monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Será que eu adoro num certo lugar? Ou adoro uma pessoa num certo lugar? Hoje temos muito disso, ainda hoje temos muito disso aqui nessa nação. João 4, 20 a 24 diz assim: nossos pais adoravam sobre este monte. Olha ela dizer para Jesus: nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Acontece hoje. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora, versículo 23, a hora está chegando, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura. O Pai procura adoradores, sabia disso? É porque não devem ser muitos assim, os que adoram a Deus. Eu tenho que procurá-los, porque o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Jerusalém, lá naquele monte, não sei aonde, onde eu estiver, eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Na rua,
onde quer que seja. Eu tive uma pessoa que nos deu umas aulas de evangelismo na escola bíblica, e um evangelista naquela época muito, muito querido, Peter Rami, ele libanês, era do Líbano, lá na África do Sul. E ele fazia aos sábados de manhã, ele levava os estudantes da escola bíblica, do colégio bíblico, alguns iam com ele, não todos, claro, né? Nós éramos 800 e tal. E iam alguns com eles no sábado de manhã, para o centro da cidade de Joanesburgo. Sábado de manhã, um monte de gente, um monte de trânsito de pessoas, daqui para ali, lojas abertas. E lá no meio daquela confusão toda de gente, ele trazia a sua cruzinha, punha a sua cruz em pé ali e começava a pregar o Evangelho. E houve um querido lá da igreja, foi ter com ele e disse, olha, o próximo sábado eu gostaria de ir contigo, deve ser uma experiência tremenda. E lá foi com o Peter Rami, foram lá para o centro da cidade, e o pregador começou a pregar a palavra, as pessoas olhavam assim muito feio, faziam coisas assim, e esse homem que ia tanto com o evangelista começou, não queria ser visto com ele, começou a se envergonhar. Mas aquele homem cheio do Espírito pregava o Evangelho e viu o outro afastar-se. Depois da pregação, ele disse assim, olha, agora está na hora do almoço, vamos comprar aí maçãs, café, e vamos comprar maçãs. E ele disse, boa ideia, vamos comprar maçãs, sim, já aqui, a fome já está aqui a roer, não é? Então, Peter foi e comprou 2 sandes, aquelas boas sandes sul-africanas, comprou 2 sandes, deu uma a ele, foram para o passeio, cada um com uma lata de Coca-Cola, foram para o passeio, e ele já o outro aí estava a abrir o papel das sandes para começar a comer. E ele disse, não, espera um bocadinho, temos que orar. Antes de comer temos que orar, irmão, vamos orar. E o outro disse, vamos orar. Ele pensava que, obrigado, senhor, não. Peter Ram, no meio do passeio, com centenas de pessoas a passar, Peter Ram pôs-se de joelhos. Obrigado, senhor, por esse alimento. O outro, vergonha do Senhor. Que é isso? Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, ou não? A adoração deve ser em espírito e em verdade. Número 5. Qual é a motivação que me leva a servir a Deus? Por que estou a servir a Deus? O que é que me motiva a servir a Deus? O amor de Deus ou a lei? João 15, versículos 13 a 16 diz assim, Jesus disse, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Jesus fez isso ou não? Não existe maior amor que o amor que Jesus tem para nós. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Tudo que pertence à vida e à piedade, à vida eterna. Amém? Partilhei convosco. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós. Foi Jesus quem nos escolheu, queridos. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Jesus é que nos escolheu a nós. E vos designei para ires e dares fruto, e fruto que permaneça. Assim, sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Ou seja, Senhor, eu preciso de revelação. Em nome de Jesus, naquela situação, eu preciso de revelação, preciso entender esse sinal, essa coisa. Por que está a acontecer, Senhor? Preciso de revelação. Peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar o entendimento. O Senhor vai nos dar o entendimento, em nome de Jesus. Aleluia. Então, uma escritura que uma das coisas que eu mais amo da Bíblia, eu gosto da Bíblia toda, claro, mas essa escritura, como outras, essa é uma daquelas que me bate forte, que é João 15, 7. João 15, 7. Jesus diz, se permaneceres em mim
e as minhas palavras permanecerem em vossas Bíblias, e vossas Bíblias lá na prateleira ganhar pó, em que vocês não têm conhecimento do que elas dizem de mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É assim? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem aonde? Em nós. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. Uau! Uau! E para terminar, queridos, 1 João 4, 15 a 19. Agora que nós entendemos, agora que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aqui o apóstolo, pelo Espírito Santo, escreveu e diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Total segurança. Nós não vamos ser lançados no lago do fogo e enxofre. Temos total segurança, pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio. No amor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição, tormento. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós servimos a Deus porque o amamos. Porque primeiro nos amou a nós. E agora, como é que nós vamos poder responder a esse amor? É com amor ou não? Amém? E assim nós vamos permitir que Ele nos ensine, para nós compreendermos a sua liderança, a sua orientação em nossas vidas. Ele começa em coisas pequenas, como fez com o pequeno Samuel. Ele começa a ensinar coisas, muitas vezes sem significado, tão ínfimas, mas é por aí. Não é? Eu lembro o pastor David Well e outros, na cidade de Denver, do Colorado, faziam coisas que pareciam crianças, irmão. Iam-se esconder lá no centro da cidade, iam-se esconder. E ficava outro ali, tinha que orar em línguas. Escondia das crianças, 1, 2, 3, 4, contava até não sei quantos, e depois ia à procura. A malta ia, metia-se nas garagens, metia-se não sei aonde, e depois eles começavam, tinha-se onde é que ele estava. O Espírito Santo mostra onde é que ele está, Senhor. Onde é que ele se meteu, Senhor. Onde é que ele... E o Espírito Santo começa a dizer, vai para essa rua, vai em frente, vem em frente. Aqui, vira à esquerda, aqui vira à esquerda. Estás aqui. Assim eles aprenderam um pouco mais de como ser guiados pelo Espírito Santo. É tão lindo. Amém, queridos? Bendito seja o nome de Jesus. Obrigado, Pai. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência. Obrigado, Senhor, porque Tu nos estás, Senhor, estás a operar em nós coisas que nós podemos não sentir, mas Tu estás a fazer coisas, porque tens propósitos, planos Teus em nossas vidas, e Tu queres que nós contigo possamos concretizar esses planos, ou diria esses propósitos, para o bem de nós próprios, para, acima de tudo, para a Tua glória e para o bem daqueles que nos rodeiam, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos demonstrar esse amor em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor.